Olá, querido amante de mistérios. Eu sou Edna Lufeu, bem-vindo ao meu canal e hoje é o dia da Sexta de Mistérios. Hoje nós vamos falar de um tema que já foi muito utilizado em filmes de terror: possessão e exorcismo. Quando eu escrevi Uma Guerra de Luz e Sombras, eu utilizei nele muito do que eu conheço de magia e de experiências com o sobrenatural. Uma das coisas que eu utilizei foi o fato de que um personagem acreditava que apenas um padre ou alguém que tivesse um sacerdócio poderia realizar um rito de exorcismo. E no livro eu contesto isso. E talvez isso tenha vindo da minha experiência, muito provavelmente, ou talvez das histórias que eu ouvi, como essa que eu vou contar agora, e me foi passada pelo meu pai, ou seja, é uma história real que aconteceu dentro da minha família. Inclusive, a minha família tem mais casos de possessão e exorcismo do que eu gostaria. Mas é a vida. A minha avó, Madalena, ela era muito cristã, muito religiosa, e quando isso aconteceu, o meu pai já tinha 20 anos, já estava inclusive namorando a minha mãe. Então eles se encontraram aqui no Rio, né? Ele trouxe a minha avó para cá, aqui para o Rio, e meu pai veio do Espírito Santo, a minha mãe da Bahia. Então esse caso em especial aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A vizinha da minha avó tinha uma filha de 14 anos que de repente começou a se comportar de maneira estranha, começou a não querer comer, começou a passar mal e levaram a menina ao médico, o médico passou remédio, ela tomou, não adiantou, aí levaram ela para o hospital, ela foi piorando, 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 até que ela ficou internada por algum tempo, ela ficou por um bom tempo internada e simplesmente os médicos não sabiam mais o que fazer e deram alta para que ela pudesse morrer em casa. Essa é a pior coisa que você pode ouvir, que uma pessoa querida sua, que um ente querido seu, ainda mais alguém tão jovem, está recebendo alta não porque vai ficar bom, não porque vai se recuperar, mas para morrer na sua própria cama. E isso é avassalador. E a minha avó, nesse tempo, passou na casa dessa vizinha que contou a história toda, né? Estavam acompanhando a situação. E aí a minha avó perguntou: posso olhar ela? E aí ela falou: pode. Aí abriu a porta do quarto e assim que a minha avó bateu o olho na menina, falou: essa menina está possuída. Espera aí um pouquinho. Foi lá em casa, foi lá na casa dela, pegou uma Bíblia e voltou. E aí sentou e começou a rezar a menina. Começou a fazer um benzimento, fazendo as orações, lendo os salmos. E, de repente, a menina virou para ela e com uma voz gutural e rouca, que não parecia dela, falou: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ela não tinha falado nada até então, nem para o pessoal da família. Ela estava muda, parada, esticada na cama, morrendo de fome, não talvez de sede, mas de fome com certeza. E a minha avó falou: sai você que esse corpo não lhe pertence. E começou a rezar os salmos de novo. E a menina xingou, reclamou com aquela voz esquisita que não era dela, uma voz gutural. E de repente ela se esticou toda na cama. E aí de repente ela voltou. Piscou, sentou na cama e virou para a mãe e falou: mãe, tô com fome. E aí a mãe começou a chorar, porque não ouvia a voz da própria filha há muito tempo. E a minha avó deu as instruções para ela: não dá comida pesada, faz uma canja bem levinha e vai dando comida aos poucos, para que o corpo dela vá se acostumando. E depois a minha avó passou aí todos os dias para ver como essa menina estava. E a menina foi se recuperando, foi ficando saudável, foi ficando forte. E falou para minha avó: um dia eu vou para a sua igreja, eu vou fazer parte da igreja que a senhora frequenta. Diz o meu pai que a minha avó está esperando até hoje ela ir para a igreja. Ela nunca foi. Mas o importante é que ela ficou boa, que ela teve uma vida e que ela se livrou desse terrível fardo, né, que é às vezes morrer por uma possessão.
Eu vou contar agora uma outra história e aí eu vou fazer umas considerações sobre esses dois fatos. Tá? A outra história já é mais, assim, digamos assim, não é bem mais conhecida, né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive ela foi sugerida por um inscrito do canal, por uma inscrita do canal. Muito obrigada aí a você que deu a dica, eu não lembro agora do nome, desculpa, mas essa pessoa deu a dica, eu fui pesquisar. É sobre um caso que aconteceu na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, em 1947. Nesse tempo, uma moça, ela terminou com o noivo. Eu não sei, não sabemos os detalhes, tá? Eu não sei pelo menos dos detalhes. E esse caso se tornou livro depois, tem bastante documento, então é uma coisa que a gente pode futuramente voltar a ele. Ela terminou com o noivo, mas o noivo não aceitou esse fim e simplesmente falou para ela: você pode estar rindo agora, mas no dia que você casar, algo muito estranho vai acontecer com você. Isso tem cara de maldição. Mas eu acredito que não foi exatamente uma maldição. Eu acredito que o noivo possa ter feito realmente um trabalho de magia negra para ela. E passaram-se alguns anos, ela se casou de novo. E assim que ela saiu da cerimônia, ela desmaiou. Foi levada para a casa da vizinha, onde ela ficou até o fim do dia. A partir daí, ela nunca mais foi a mesma. Ela teve filhos, ela seguiu a vida, mas o comportamento dela começou a ficar cada vez mais errático. Ela tinha grandes momentos de depressão, de melancolia, de tristeza profunda. E em outros momentos, ela corria pelo mato e se escondia. Ela não podia ver uma igreja. Sempre que avistava uma igreja, ela saía correndo esbaforida. O comportamento dela começou a ficar tão esquisito que a família, aliás, o padre da paróquia, começou a perceber que era algo mais do que um comportamento excêntrico, a ponto de um dia ela ter entrado na igreja e ter falado várias blasfêmias, várias heresias, com uma voz gutural esquisita. O padre, então, pediu um exorcismo e o bispo concedeu, e ele foi até o convento onde se confessou, e mais 3 freiras desse convento vieram participar do exorcismo que aconteceu no Santuário de Caravaggio. Esse Santuário de Caravaggio existe até hoje, inclusive o local onde foi feito o exorcismo, porque assim que ela entrou na igreja, ele mandou fechar as portas, porque só para levá-la foram necessários 5 homens para levá-la de casa até a igreja, e ela tentou fugir várias vezes para se esconder dentro do mato. Quando entrou na igreja, ela começou a falar várias blasfêmias, a xingar, a se debater, a tentar agarrar os pés do padre, a cuspir no crucifixo. E o padre continuou tentando. Esse exorcismo foi feito pelo padre Teodoro Portolão. E ela chegou, inclusive, a desdenhar, não ela, né? O que estava dentro dela começou a desdenhar do latim de Portolão. E ele foi fazendo, e esse exorcismo durou mais de 8 horas. Uma das freiras que estava fazendo parte do exorcismo chegou a passar mal e foi retirada para se recuperar. E o exorcismo continuou com muita intensidade, até que de repente essa moça, que não foi informado o nome, se esticou toda no chão e ficou dura e parada, como se ela estivesse morta. Mas ela não estava. Ele colocou, o padre, uma hóstia no peito dela e rezou uma Ave Maria. E nesse momento ela abriu os olhos e voltou a si. Só que ela viu no canto da igreja a presença do demônio que a estava possuindo. Ela apontou e então o padre terminou com muita força e com palavras duras o exorcismo, expulsando aquela criatura do terreno santo. Dizem que ele passou pela janela e passou com tamanha ferocidade que as grades da janela teriam ficado entortadas. Infelizmente, essa parte não pode ser comprovada, talvez seja verdade, talvez não, mas não tem nada por escrito. A verdade é que sim, há grades tortas na janela por onde dizem que o demônio passou. E dizem que se você trocar aquela janela, no dia seguinte ou em alguns dias, ela volta a ficar torta. Este local hoje é conhecido como, ainda é o Santuário de Caravaggio, e o local onde foi feito o exorcismo é chamado hoje de Livrai-nos do Mal. Um local como se fosse um museu, onde conta todos os detalhes
desse caso assustador que aconteceu aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, na cidade de Farroupilha, em 1947. Agora, esses dois casos levam ao velho medo que todos temos. É possível, então, um demônio possuir um corpo? E se é possível, por que ele faria isso? E seria o caso de uma esquizofrenia, ou um problema de saúde, ou um problema mental? Como saber a diferença? Eu estudei bastante alguns casos, inclusive tenho outros casos de possessão, outros casos relacionados a isso, que eu gostaria de trazer aqui em outro momento. Mas, dentro dos meus estudos, eu percebi o seguinte: existem problemas mentais, tá? Problemas mentais que podem ter uma razão kármica. É claro que você sempre vai descobrir razões físicas. Assim, não entenda que a razão física, a razão que está acontecendo no seu corpo físico, ela, de forma alguma, inutiliza ou invalida a razão espiritual. Pelo contrário, elas estão conectadas. A razão espiritual, ela tem que se refletir de alguma maneira no plano físico. Então, muitas vezes, o que você vê no plano físico, é um vírus, é uma bactéria, foi o não sei o que, dos calapicocos de não sei o que. Tudo isso, na verdade, é uma maneira física daquela energia densa se manifestar no plano físico. Então, eu acredito que sim, todos os males espirituais acabam aparecendo de alguma maneira no plano físico, e às vezes a gente acha que é só físico, mas não é. Por isso que muitas pessoas curam-se de uma doença, mas acabam desenvolvendo a mesma doença pouco tempo depois, porque a parte espiritual e energética não foi resolvida. A pessoa continuou por algum motivo nos mesmos padrões ou não foi retirado a energia que estava provocando aquele mal físico. Então eu acredito nisso, tá? Isso é claro, o meu ponto de vista dentro dos meus estudos. E eu acredito muito que há, sim, possessão. Tá, e Edma, você não é wicana, não acredita em demônios, não sei o que. Não é que eu não acredito em demônios, eu acho que os demônios existem, já existiam muito antes da fé católica, da fé cristã. Eles sempre existiram. E eu acredito também em espíritos. Espíritos que são de inimigos de vidas passadas dessa pessoa. Há demônios, há espíritos muito fortes que podem se passar por demônios, enfim. Há uma infinidade de seres que podem causar esse tipo de mal a uma pessoa. Mas eles podem causar a qualquer pessoa? Não, eles não podem causar a qualquer pessoa. A pessoa tem que dar uma certa permissão. Essa permissão, muitas vezes, veio de tratos que ela fez em vidas passadas, acordos que ela fez em vidas passadas. E por mais que ela esteja ainda num processo de evolução, esses pactos e esses acordos, eles continuam. Se você tem uma iniciação, por exemplo, ela fica pelo menos 7 vidas com a marca na sua aura. Então você continua naquela energia. Você continua naquela energia. E uma coisa que vale a pena ressaltar é que algumas pessoas não fizeram tais pactos, não fizeram tais acordos, nem em vidas passadas. Então, por que elas têm que passar por isso? Porque muitas vezes elas sofreram um ataque espiritual, como foi o caso dessa moça. Eu vou afastar o incenso aqui rapidinho. Tem um incenso aqui perto, tá afetando a minha voz. Qual foi o caso, por exemplo, dessa moça em Farroupilha? Ela foi amaldiçoada, né, pelo noivo. E a gente não sabe se ele fez algum tipo de magia para ela. De qualquer maneira, o que aconteceu com ela está intimamente ligado ao ódio dele. Ele continuou conectado a ela pelo ódio. Então, aquela energia não foi quebrada quando deveria. A partir do primeiro momento em que ele fez isso, e que provavelmente ela até deve ter sentido algumas coisas que não foram relatadas imediatamente, até porque talvez ela não tenha prestado atenção, como por exemplo, pesadelos, insônia, sensação de que tem alguém perto, esse tipo de coisa, ela pode não ter relatado ou se perdeu nos registros. Isso daí já era o início da coisa toda. A grande maioria das pessoas acaba deixando que esse tipo de possessão prossiga por vários anos, porque quando acontece uma possessão dessas, não é imediato, não é do nada, você entrou e você é possuído e você começa a girar a cabeça que nem no filme. Não, demora anos. Para você ter uma noção, essa moça de Farroupilha, ela foi no final de 1920
que o noivo deu essa maldição, falou essas palavras nefastas para ela. A partir de 1930 e 32, com poucos anos depois, ela casou. E aí as coisas começaram a piorar. E o exorcismo aconteceu em 1947. Olha o tempo que levou. Levou pelo menos 17 anos para essa possessão sair de controle mesmo. Então, basicamente, se ela tivesse tratado antes, isso não teria acontecido. O mesmo aconteceu com a Narielle, que também sofreu um ataque mágico muito forte, muito cruel, muito nefasto. E no caso da Marielle foi muito rápido, porque toda magia cuja ingestão é pela boca, que você consome, ela é muito mais rápida. Por isso a gente tem que ser sempre muito cuidado com o que você come, com o que você bebe, com o que você aceita, mesmo de quem desgostar muito de você, porque às vezes ela não gosta tanto assim. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você gostou, se inscreve no canal para a gente continuar crescendo e eu trazer mais vídeos assim para você. E se você conhece alguma história assim, deixa aqui nos comentários. Se você quiser também que eu fale de alguma coisa mais específica, como a inscrita que sugeriu essa história, pode colocar aqui no canal que eu vou trazer o que você gostaria de ver. Um super beijo. Não esquece de deixar a sua curtida. Até a próxima.